Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 45 – Uma revelação. Assim como as ondas do mar devem continuar a se erguer, também nossa vontade deve se manter resoluta. Sozinha. Os esvaziadores carregaram Moashi até Revolar, uma cidade no centro de Aletikar. Ao chegarem lá, deixaram-no fora da cidade e empurraram-no na direção de um grupo de parchemanos inferiores. Seus braços doíam por ter sido carregado. Por que não haviam usado seus poderes para projetá-lo para cima e torná-lo mais leve, como Kaladin teria feito? Moashi esticou os braços, olhando ao redor. Visitara Revolar muitas vezes, trabalhando em uma caravana regular para Kholinar. Infelizmente, isso não significava que havia visto muito da cidade. Toda grande cidade tinha um pequeno agrupamento de edifícios na periferia para pessoas como ele. Nômades modernos que trabalhavam em caravanas ou faziam entregas. O pessoal da beirada, como alguns chamavam. Homens e mulheres perto bastante da civilização para se proteger do mau tempo quando ele chegava, mas que não faziam realmente parte dela. Aparentemente, Revolar tinha agora uma grande cultura periférica. Até demais. Os esvaziadores pareciam ter tomado o tormentoso lugar inteiro, exilando os humanos para os arredores. Os esvaziadores deixaram-no sem dizer palavra, apesar de terem-no carregado por toda aquela distância. Os parchemanos que assumiram sua custódia pareciam híbridos, uma mistura dos guerreiros parchendianos com os parchemanos normais e dóceis que ele conhecia de tantas caravanas. Eles falavam um aletiano perfeito enquanto o empurravam para um grupo de humanos em um pequeno curral. Moashi se ajeitou para esperar. Parecia que os esvaziadores tinham patrulhas vasculhando a área, agarrando humanos retardatários. Por fim, os parchemanos arrebanharam a ele e aos outros, conduzindo-os a uma das grandes casamatas de tempestades fora da cidade, usadas para abrigar exércitos ou várias caravanas durante grandes tormentas. Não crie problemas, disse uma parchemana olhando especificamente para Moashi. Não lute ou será morto. Não fuja ou vai apanhar. Vocês são escravos agora. Vários dos humanos proprietários de terras aparentemente começaram a chorar. Eles agarraram suas parcas trouxas, que foram cuidadosamente revistadas pelos parchemanos. Moashi podia ver sinais da perda deles nos olhos vermelhos e posses esfarrapadas. A tempestade eterna havia arrasado as fazendas. Eles haviam partido para a cidade grande em busca de refúgio. Moashi não tinha nada de valor, não mais, e os parchemanos deixaram-no partir antes dos outros. Ele entrou na casamata com uma sensação surreal de abandono. Havia passado a viagem até ali acreditando que seria executado ou interrogado. Em vez disso, fizeram dele um escravo comum. Mesmo no exército de Sadeias, ele nunca fora tecnicamente um escravo. Designado para as investidas de ponte, sim, mandado para morrer. Mas nunca fora marcado na testa. Ele apalpou a tatuagem da Ponte 4 sob a camisa no ombro esquerdo. A enorme casamata de tempestade de teto alto tinha a forma de um grande pão de pedra. Moashi perambulou por ela, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Grupos fitaram-no com hostilidade, embora ele fosse apenas outro refugiado. Moashi sempre fora recebido com hostilidade, não importava onde raios estivesse. Um jovem como ele, grande demais e obviamente confiante demais para olhos escuros, havia sido considerado uma ameaça. Juntara-se às caravanas para fazer algo produtivo, encorajado pelos avós. Eles haviam sido assassinados por suas maneiras gentis, e Moashi havia passado a vida toda aguentando olhares como aqueles. Um homem por conta própria, um homem que não podia ser controlado, era perigoso. Ele era intrinsecamente assustador, só por ser quem era. E ninguém jamais deixaria que ele se aproximasse. Exceto a Ponte 4. Bem, a Ponte 4 havia sido um caso especial, e ele havia falhado naquele teste. Graves estava certo em mandar que arrancasse a insígnia. Era isso que ele realmente era,
O homem que todos olhavam com desconfiança, puxando suas crianças para longe e acenando para que ele seguisse adiante. Ele foi pisando duro até o meio do cômodo, que era tão largo que precisava de pilares para segurar o teto. Os tais pilares se erguiam como árvores, transmutados diretamente na rocha abaixo. Os limites do edifício estavam apinhados de gente, mas o centro era mantido vazio e patrulhado por parchemanos armados. Eles haviam montado estações com carroças como pontos elevados, de onde se dirigiam as multidões. Moashi foi até uma delas. Caso ainda reste algum, fazendeiros experientes devem se reportar a Bru na frente da câmara, berrou o parchemano. Ele vai designar a vocês um lote de terreno para trabalhar. Hoje precisamos também de trabalhadores para carregar água na cidade e outros para limpar destroços da última tempestade. Posso aceitar 20 de cada. Homens começaram a se voluntariar e Moashi franziu o senho, inclinando-se para um homem ali perto. Eles nos oferecem trabalho? Não somos escravos? Somos sim, disse o homem. Escravos que não comem, a não ser que trabalhem. Eles nos deixam escolher o que queremos fazer, embora não haja muita escolha. Raios, é sempre algum tipo de trabalho braçal. Com um sobressalto, Moashi percebeu que o homem tinha olhos de um verde pálido. Mas ele ainda assim levantou a mão e se ofereceu para carregar água. Algo que antes era trabalho de parchemanos. Bem, aquela era uma visão que não podia deixar de alegrar o dia de um homem. Moashi enfiou as mãos de volta nos bolsos e continuou a andar pela sala, verificando cada uma das 3 estações onde os parchemanos ofereciam trabalho. Algo naqueles parchemanos e seu aletiano perfeito o incomodava. Os esvaziadores eram o que havia esperado, com seus sotaques alienígenas e poderes dramáticos. Mas os parchemanos comuns, muitos deles parecendo parchendianos agora, com aqueles corpos mais altos, pareciam quase tão perplexos com aquela virada da sorte quanto os humanos. Cada uma das 3 estações lidava com uma categoria diferente de trabalho. A que ficava no outro extremo procurava fazendeiros, mulheres que soubessem costurar e sapateiros. Comida, uniformes, botas. Os parchemanos estavam se preparando para a guerra. Perguntando por ali, Moashi ficou sabendo que já haviam levado os ferreiros, fabricantes de flechas e armeiros, e que se descobrissem que alguém estava escondendo habilidade em qualquer uma dessas 3 coisas, toda a família da pessoa só recebia metade das rações. A estação intermediária era para trabalhos básicos: carregar água, limpar, cozinhar. A última estação era a mais interessante para Moashi, era para o trabalho pesado. Ele se demorou ali, escutando um parchemano pedir voluntários para puxar carroças de suprimentos para o exército, quando este saísse em marcha. Aparentemente não havia chules o bastante para mover as carroças para o que eles estavam preparando. Ninguém levantou a mão para isso. Parecia um trabalho medonho, sem falar no fato de que significaria marchar rumo à batalha. Eles vão precisar obrigar as pessoas a fazer isso, pensou Moashi. Talvez eles arrebanhem alguns olhos claros e os forcem a se arrastar pelas rochas feito animais de carga. Ele gostaria de ver isso. Enquanto deixava essa última estação, Moashi avistou um grupo de homens com longos cajados, recostados contra a parede, botas robustas, odres de água em coldres amarrados às coxas e um kit de caminhada costurado nas calças do outro lado. Ele sabia por experiência própria o que havia dentro do kit. Uma tigela, colher, copo, linha, agulha, remendos e um pouco de pederneira e estopim. Caravaneiros. Os cajados longos eram para bater nos cascos dos chules enquanto caminhavam ao lado deles. Ele havia usado um traje como aquele muitas vezes, embora várias das caravanas com que trabalhara tivessem usado parchemanos para puxar carroças em vez de chules. Eles eram mais rápidos. Disse ele indo até os caravaneiros. Goofy ainda está por aí? Goofy, respondeu um dos caravaneiros. O velho fabricante de rodas de carroça? Um baixote, que não sabe praguejar direito? Ele mesmo. Acho que está por ali, disse o jovem apontando com o cajado. Nas tendas. Mas não há trabalho, amigo. Os cascudos estão saindo em marcha, disse Moashi, indicando com o polegar por sobre o ombro. Eles vão precisar de caravaneiros. As posições já foram ocupadas, disse outro dos homens. Houve uma briga para ver quem ia ficar com esses trabalhos. Todos os outros vão acabar puxando carroças. Não chame atenção demais ou vão meter arreios em você. Escute o que estou dizendo. Eles sorriram de modo amigável para Moashi, que fez uma velha saudação de caravaneiros. Tão parecida com um gesto grosseiro que quase todo mundo a entendia assim.
e foi na direção que eles haviam apontado. Típico. Caravaneiros eram uma grande família, e como uma família tendiam a brigar. As tendas eram na verdade alguns pedaços de pano que haviam sido esticados da parede até varas enfiadas em baldes com pedras para mantê-las fixadas. Elas formavam um tipo de túnel ao longo da parede, e embaixo um bando de pessoas mais velhas tossia e fungava. Estava escuro, com apenas uma clareta ocasional sobre uma caixa virada para fornecer luz. Ele identificou os caravaneiros pelos sotaques. Perguntou por Goofy, que era um dos homens que conhecera no passado, e teve a permissão de adentrar o sombrio túnel de tendas. Por fim, Moashi encontrou o velho Goofy sentado no meio do túnel, como que para impedir as pessoas de avançarem mais. Ele estava lixando um pedaço de madeira, um eixo de roda, aparentemente. Ele estreitou os olhos quando Moashi se aproximou. Moashi? De verdade? Raios, que tormenta trouxe você até aqui? Você não acreditaria se eu contasse, respondeu Moashi, se agachando ao lado do velho. Você estava na caravana de Jam, disse Goofy. Para as planícies quebradas, pensaram que você estava morto. Eu não teria apostado uma clareta fosca no seu retorno. Uma aposta bem sensata, disse Moashi. Ele se inclinou para a frente, pousando os braços nos joelhos. Naquele túnel, o burburinho das pessoas do lado de fora parecia distante, embora só o pano os separasse. Filho, por que está aqui, rapaz? O que você quer? Eu só preciso ser quem eu era. Isso faz tanto sentido quanto o tormentoso pai das tempestades tocando flauta, garoto. Mas você não seria o primeiro a ir para aquelas planícies e não voltar bem da cabeça. Não, não mesmo. Raios pelo pai das tempestades, essa é a verdade mesmo, raios. Tentaram acabar comigo. Danação, eles acabaram comigo. Mas então ele me recompôs, me fez um novo homem. Moashi fez uma pausa. Eu joguei tudo fora. Claro, disse Goofy. Eu sempre faço isso, sussurrou Moashi. Porque sempre pegamos uma coisa preciosa, Goofy, e passamos a odiá-la. Como se por ser pura, ela nos lembrasse quão pouco a merecemos. Eu segurei a lança e feri a mim mesmo com ela. A lança? Indagou Goofy. Garoto, você é um soldado, raios? Moashi olhou para ele, sobressaltado, então se levantou, se esticando e mostrando seu casaco de uniforme sem insígnia. Goofy estreitou os olhos na escuridão. Venha comigo. O velho fabricante de rodas se levantou com dificuldade e deixou o pedaço de madeira na cadeira. Ele conduziu Moashi com um passo vacilante por dentro do túnel de pântano e eles adentraram uma parte das tendas mais parecida com uma sala, o canto mais distante da grande casa-mata. Ali, um grupo de umas 10 pessoas estava sentado em uma conversa furtiva, as cadeiras bem próximas. Um homem junto da porta agarrou Goofy pelo braço quando ele passou. Goofy, você devia estar de guarda, seu tolo. Raios, eu estou de guarda, raios, seu mijão, disse Goofy, soltando o braço com um puxão. O Luminoso queria saber se encontrássemos algum soldado. Bem, eu encontrei um soldado, raios, então para os raios com você. O guarda voltou sua atenção para Moashi, então reparou no ombro dele. Desertor? Moashi assentiu. Era verdade, de várias maneiras. O que está havendo? Um dos homens se levantou, um sujeito alto. Algo na sua silhueta, na cabeça calva, naquele corte de roupas. Desertor, Luminobre, disse o guarda. Das planícies quebradas, acrescentou Goofy. O grão-senhor compreendeu Moashi. Paladar. O parente e regente de Vamá, um homem notoriamente severo. No passado, ele havia quase arrasado a cidade, expulsando muitos olhos escuros que tinham direito de viagem. Não passava uma caravana sem que alguém reclamasse sobre a corrupção e cobiça de Paladar. Das planícies quebradas, você diz? Repetiu Paladar. Excelente. Diga-me, desertor, quais são as notícias dos grão-príncipes? Eles sabem dos meus problemas aqui? Posso esperar auxílio em breve? Eles o colocaram no comando, pensou Moashi, identificando outros olhos claros. Eles usavam boas roupas, não seda naturalmente, mas uniformes de belo corte. Botas excepcionais. Havia bastante comida no canto daquela câmara, enquanto as pessoas do lado de fora mendigavam e trabalhavam duro. Ele havia começado a ter esperanças, mas naturalmente era estupidez. A chegada dos esvaziadores não havia derrubado os olhos claros. Os poucos que Moashi vira do lado de fora eram apenas os sacrificados.
Os olhos escuros bajuladores da periferia confirmavam isso. Soldados, guardas, alguns comerciantes favorecidos, para a danação com eles, tinham recebido a oportunidade de escapar dos olhos claros. Isso só os tornara servos mais entusiasmados. Naquele momento, cercado pela mesquinhez do próprio povo, Moashi teve uma revelação. Ele não estava acabado. Todos eles estavam acabados. A sociedade aletiana, olhos claros e escuros, talvez toda a humanidade. E então, interpelou o regente. Fale, homem. Moashi permaneceu em silêncio, atordoado. Ele não era a exceção, sempre estragando tudo que recebia. Homens como Kaladin eram a exceção. Uma exceção muito, muito rara. Aquelas pessoas ali eram prova. Não havia motivo para obedecer aos olhos claros. Eles não tinham poder nem autoridade. Os homens haviam pegado aquela chance e jogado no creme. Eu acho que há algo de errado com ele, Luminobre, observou o guarda. É mesmo, acrescentou Gufi. Talvez eu devesse ter mencionado raios. Ele agora está estranho da cabeça, o raio do mijão. Bah, disse o regente apontando para Moashi. Jogue esse aí para fora. Não temos tempo para bobagens, se vamos restaurar minha posição. Ele apontou para Gufi. Dê uma surra naquele ali e escolha um guarda competente da próxima vez, Cad, ou você será o próximo. O velho Gufi deu um grito enquanto eles o agarravam. Moashi só assentiu. Sim. Claro que eles agiriam assim. Os guardas pegaram-no pelos braços e o arrastaram para fora da tenda. Abriram o pano e o carregaram para fora. Eles passaram por uma mulher descabelada, tentando dividir um único pedaço de pão entre 3 crianças pequenas que choravam. Provavelmente o choro delas podia ser ouvido da tenda do Luminobre, onde ele tinha uma pilha de pão bem alta. Os guardas jogaram-no de volta na rua que corria pelo meio da grande casamata. Disseram para manter distância, mas Moashi mal ouviu. Ele se levantou, sacudiu a poeira, então caminhou até a 3ª das estações de trabalho, a que procurava homens para trabalho pesado. Lá, ele se voluntariou para o trabalho mais difícil que tinham, de puxar carroças de suprimentos para o exército dos esvaziadores. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.